Olá! Hoje traremos as principais informações dos CLPs da linha Nesto. O CLP da Nexto tem uma solução que tenta ser bastante modular para poder diversificar nas possibilidades de configuração e assim sanar vários tipos de necessidades. A empresa também faz versões menos modulares para propósitos de menor necessidade de portas e potência. Os CLPs Nexto são divididos em algumas categorias que são aplicáveis para diferentes tipos de solução possível. São elas a Nexto Express, Nexto Jet, a linha Safety e além disso temos as linhas de fonte de alimentação e barramento e também equipamentos de comunicação à distância das linhas remotas de campo. As principais características do CLP Nexto vão desde suporte a vários protocolos até a alta velocidade de processamento e as diversas portas disponíveis. Os CLPs Nexto utilizam o software de programação MasterTool. Esse software permite o desenvolvimento de funções avançadas, como a manipulação de variáveis de processo, temporizadores e blocos de controle de PID. E o software também possui recursos para todas as etapas do ciclo de vida de um projeto de automação. Algumas de suas principais características são que ele permite simulações, programação orientada a objeto e diagnósticos avançados. E ele utiliza as linguagens de programação padrão IEC 6113113, que são as linguagens de texto estruturado, a de sequenciamento gráfico de funções, o diagrama de blocos funcionais, o diagrama ladder, que é a mais popular e mais utilizada para esse CLP, as listas de instruções e a linguagem de gráfico funcional contínuo. As linguagens de texto estruturado e a de lista de instruções são linguagens mais textuais, que se assemelham a linguagens de programação como C e Assembly, enquanto que o resto das linguagens são mais gráficas. O diagrama ladder, por exemplo, usa representação de relés e blocos. Todas essas linguagens possuem alguns termos e características em comuns, que são, por exemplo, uma unidade de organização de programa, ou POU, que é o termo utilizado para objetos usados na criação de um programa de CLP, como uma função, um método ou ação. O programa em si, que é uma POU que retorna um ou mais valores durante uma operação. As funções clássicas, que não contêm informação de estado, e sua invocação sempre vai retornar uma mesma saída, caso as entradas sejam iguais aos dados previamente. Uma lista de variáveis globais e os blocos funcionais. Os blocos funcionais, diferente das funções, podem apresentar saídas diferentes para uma mesma entrada. E eles sempre são chamados através de uma instância, que é uma reprodução do bloco funcional, não o bloco diretamente em si. Nessa figura aqui a gente tem trechos de um programa que foram retirados do programa de automatismo da unidade geradora de Cavernoso, da Copel, no Paraná. E nele é possível perceber como que funciona uma lógica utilizando a linguagem ladder. Essa lógica em específico é a lógica 028, que é a lógica responsável pelo controle das bombas de circulação de óleos mancais, como diz a primeira linha da lógica, que normalmente fica o título. Abaixo disso temos as instruções, e abaixo das instruções temos os operandos e suas siglas. Normalmente os operandos são classificados logo no seu começo, por exemplo, porcentagem A, nesse caso são relés auxiliares, a porcentagem S são relés de saída, porcentagem M são as memórias, e tem alguns outros casos, como por exemplo porcentagem E, que são relés de entrada, porcentagem KM, que são constantes. Nesse caso aqui, o comando de ligar, que seria o 144 LCA, acontece caso o auxiliar liga a bomba CA, representado pelo U1 LBCA, esteja ligado e as condições iniciais de partida da unidade também estejam satisfeitas, que está sendo representado pelo U1 3CI. Ou a bomba também será ligada caso seja acionado o comando de transferência da bomba CC para a bomba CA, que é a instrução de contato aberto 1x CCCA.
Também é necessário que a bomba CC não esteja ligada, que é o comando 144KCC, e que não esteja acontecendo vazamento de óleo. E por último, é necessário que a chave de habilitação do automatismo do CLP esteja ligada, que é o comando 43MQ-A1. Caso essas condições aconteçam, o comando ligar acontece. Caso contrário, caso haja algum problema, como por exemplo, esteja ocorrendo um vazamento de óleo e a instrução esteja aberta, o comando não acontece. Com a configuração modular dos CLPs Nexto, a linha pode ser facilmente adaptada a qualquer necessidade. Os sistemas são compatíveis com vários softwares de programação e principalmente o CodeSys. Além disso, é possível criar interfaces para se conectar com o CLP. O protocolo de comunicação em Nexto é amplo, variando entre Modbus, CANopen e entre outros. Porém, dentro de qualquer comunicação é necessário respeitar o limite de pontos mapeados e também o limite de mapeamento e requisição destes. O Modbus é constituído de diversos protocolos de comunicação, como o mestre-escravo por meio da unidade de terminal remota, o cliente ou servidor via Ethernet, porém o mais comum é o CANopen, baseado em CAN. Este é preferido principalmente por ter um tempo de resposta rápido e elevada taxa de transferência. Porém, ainda deve ser respeitado o decaimento da taxa conforme o comprimento máximo do barramento. Quanto à classificação, a linha de CLPs Nexto é classificada como modular e possui equipamentos que se classificam desde a micro a grande porte. Ciclo de scan. O scan check atualiza os dados de entradas e sensores de forma cíclica, para que as devidas mudanças de estado sejam realizadas pelo CLP. Segundo a fabricante da linha Nexto, Express possui uma velocidade 2 vezes maior que a maioria dos CLPs e, junto com seu processador, ARM garante uma grande capacidade de processamento de dados em tempo real. Existem várias maneiras de se realizar um scan. Os sensores podem ser checados, por exemplo, antes ou depois das mudanças de estados, e essas mudanças podem ser realizadas de maneiras diferentes. A linha Nexto suporta os seguintes modos de scan: scan cíclico, também chamado de newspaper, ativado por evento, interrupção de software, ativado por evento externo, interrupção de hardware, contínuo, também chamado de free race, estado ativo, interrupção de software. Esperamos ter resumido de forma completa, clara e sucinta as principais características dos CLPs da linha Nexto. Muito obrigado por assistirem.